Muito bem. Olá, pessoal, boa noite. Nós vamos começar agora mais uma live da TMS. Estamos ajeitando aqui as nossas, nos organizando, vendo direitinho. Hoje vamos estar com a Marina Caminha e nós vamos falar sobre regulação emocional na infância. Muito bem, vamos aguardar agora a Marina entrar. Estou deixando aqui para vocês já o nome da live para ficar e adolescência. Muito bem. Vamos publicar aqui. Fixar no comentário. Muito bem. Vamos esperar então agora a nossa querida Marina Caminha. Vai entrar conosco aqui para que a gente possa fazer a nossa live. Já dá um oi para as pessoas aqui. Betina, Luísa, Tati, Cláudia, né? Eduarda. Perfeito. Marina entrando. Vamos transmitir então. Muito bem. Olá! Conseguimos! Tudo bom? Tudo bom, Marina? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tu me escuta? Sim, perfeito, perfeito. Primeiro, antes de tudo, então, muito obrigado, Marina, por ter aceitado, por ter conseguido colocar a gente na TMS, assim, num pedacinho da tua agenda que eu sei que é super turbinada. Então, muito obrigado. Especialmente num dia, numa quinta-feira, né? Muito legal. Imagina, Eduardo. O Vamos direto ao agradecimento é assunto. meu. Eu que agradeço esse convite delicioso de estar aqui hoje. Coisa boa. Joia. Adorei teu cenário. Teu cenário tá muito lindo. Eu quero fazer um cenário parecido, assim. Tu sabe que eu ainda tô com os meus livros para chegar de Portugal, não chegaram ainda. Eu tô aqui Ai, com algumas coisinhas que tinham na mala. uhum, verdade. Marina, tu quer te apresentar, então, um pouquinho pra gente? Assim, um pouquinho do seu currículo, o que que... Eu ia te apresentar, mas eu acho mais legal tu poder falar isso, assim. Quem é você na fila do pão, Marina? Assim. Bom, primeiro eu sou a mãe do Vitor e do Lucas. Joia, linda. Ponto de partida, né? Uhum, Mas eu sou psicóloga, eu trabalho com o protocolo do TRI, né? Eu sou uma das uhum, fundadoras, né? Uma das pessoas que organizou, junto com o Renato, o protocolo TRI, o TRI clínico e o TRI preventivo, e que é um perfeito. protocolo, já que a gente vai falar no tema, né? Um protocolo voltado para a regulação emocional, especialmente, né? E sou também uma das sócio-diretoras do INTCC, né? Onde a gente Uhum, tem lá os nossos cursos, o nosso ambulatório, o INTCC em Porto Alegre, o INTCC no Rio, né? E o INTCC, na verdade, tem alguns cursos espalhados aí pelo Brasil afora, além das duas sedes, né, de Porto Alegre, mais a sede do Rio. Então, uhum. hoje, o meu caminho está no meio desses lugares. É tu que tá sumindo ou é eu que tô com a internet ruim, que eu tô te vendo desaparecer e voltar? Não, não. O meu sumiu um pouquinho agora porque entrou uma ligação e às vezes acontece. Se entra uma ligação, a gente tem que cancelar, porque às vezes fica junto. Joia, ou seja, tem uma No espécie de... modo avião, Botei no modo avião, mas as pessoas ligam pelo WhatsApp às vezes. Marina, a gente não tem mais como se desconectar. Não, isso já não não tem. existe mais. É verdade, é verdade. O É. negócio é E sabe aceitar. que... Exato, e esse tema é interessante da conectividade, da regulação emocional na infância. Mas vamos entrar nesse tema. Eu chamei a Marina, eu e a Cláudia, e a Cora também, e o Matheus, são nossos sócios, exatamente porque esse tema da infância e adolescência é um tema que a gente acaba tocando muito pouco, assim, na TMS, e é um tema que é super importante. Ainda mais a questão da regulação emocional, que é um conceito especial, que está vindo novo, mas que na realidade é muito antigo, né? E pouco trabalhado, eu acho assim. Então eu queria que tu começasse, antes da gente falar sobre regulação emocional, falar um pouquinho assim, então, o que que são as emoções, né? Para a gente poder pensar a questão da desregulação e aí da regulação. Tá. Conta pra... Bom, então vamos lá. Eu vou explicar para vocês as emoções como eu explico para as crianças, né? Então, Joia. eu vou explicar que as emoções
elas aparecem na vida da gente como as ondas, né? Então a gente pode se imaginar como se a gente fosse um barquinho no mar que de vez em quando é sacudido por uma onda, né? E essa onda, que são as emoções, elas podem vir de vários tamanhos. Elas podem ser uma marolinha, elas podem ser uma onda média, pode ser uma onda do Havaí, pode ser uma tsunami, né? Independente do tamanho que essa onda tenha, ela vai passar, né? Então, isso é um ponto de partida quando a gente explica o que são emoções para as crianças, porque uma das coisas que a gente percebeu ao longo desse trabalho de construir a regulação emocional dentro da infância foi a necessidade de distinguir a emoção da gente, né? Eu não sou o que eu sinto, né? As emoções passam por nós, assim como os Perfeito. pensamentos passam por nós. Ninguém é o que pensa, ninguém é o que sente, né? Nós somos a capacidade De diferenciar. Uhum. Mas assim, se a gente for para um conceito mais técnico, né? Se a gente sair dessa coisa mais, mais prática que a gente usa para criança, né? E que eu acho que, na verdade, eu uso com adulto também, porque eu acho que é uma metáfora que ajuda muito a gente a perceber o que são emoções e a pensar que o ideal, às vezes, é a gente aprender que elas vão passar e talvez a gente não deva fazer nada na hora em que a gente estiver ativado uma emoção muito forte, né? Porque a gente corre o risco de fazer coisas que depois a gente se arrependa, né? Mas se a gente for para uma coisa mais técnica, é importante entender que emoção é um disparo biológico, né? E um disparo biológico quer dizer que é uma coisa que a gente não controla, né? Isso é algo também importante da gente explicar independente da idade, né? A gente falou aqui de criança, mas também para adolescentes e para adultos, explicar que isso é uma coisa incontrolável, que é mais ou menos como a gente ter sede, como a gente ter fome, né? Não é uma coisa que a gente possa controlar. E emoção é assim também, é algo que dispara, é biologia pura, né? Depois vem o processo de reconhecimento da emoção e aí uma série de outras coisas que talvez a gente vai falar durante o nosso encontro, né? Mas eu acho que tu sumiu, Eduardo. Tu tá aí? Não, tô aqui ainda. Tu tá aí? Ah, Eu acho eu tô te vendo atrás de uma bolinha que tá fazendo assim, então eu não sei se tu tinha bolinha. sumido ou não. Ué, que estranho. Não, não, tô super bem. Ah, talvez possa ser alguma coisa da tua conexão. Às vezes quando aparece a bolinha é porque ele fica provavelmente fazendo buffer, assim. Então, isso tu falou. Tu tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo super, tô te ouvindo É o tempo todo bem. muito, Só que eu muito tava joia. atrás da Porque bolinha. depois que eu tive aula com vocês, eu vi como é frequente, assim, as pessoas, psicólogos e coaches, etc., falar sobre controle emocional e como é nocivo isso. Porque o que eu percebo? Que quando a gente fala controle emocional, no sentido conotativo, ou seja, um pouco da semântica, até parece que a emoção é uma coisa ruim, entendeu? E por ela ser ruim, tu tem que controlar ela. E quando tu tá trazendo que a emoção é um disparo biológico, ou seja, é do nosso corpo informando alguma coisa, e que o que a gente não pode controlar. O que a gente tem que fazer, na verdade, é, por exemplo, como tu disse, primeiro perceber isso, eu acho que é um approach muito mais amoroso à nossa emoção, que foi durante muitos séculos rejeitada, na realidade, do mundo da ciência de forma geral, né? Então, eu acho isso bárbaro, essa ideia do não, a possibilidade de controle, assim, né? Muito legal isso. Eu tô horas para fazer um post sobre isso, assim, porque eu tenho um ranço com a história e que a gente vê o tempo todo, né? Tempo todo. Aprenda a controlar a sua ansiedade, né? Técnicas para aprender a controlar a ansiedade. Na verdade, a gente não controla a ansiedade. Não existe isso de controlar a ansiedade, porque a ansiedade, assim como qualquer outra emoção, é o que a gente estava falando, é disparo biológico, não há controle sobre isso. Existe sim um controle do que fazer com isso, qual é o comportamento, a atitude, ou qual é o instrumento que eu vou usar naquele momento para lidar com a minha ansiedade, para externalizar a minha ansiedade ou para me sentir melhor o mais rápido possível. Mas o controle da ansiedade não existe. Então, esse é um ranço meu há algum tempo, assim, porque a gente vê muito isso dentro das nossas práticas terapêuticas, né? Eu vejo Faz um várias post que vezes a gente retuita. Como? Faz o post que a gente retuita. Vou fazer amanhã, vou fazer amanhã. Na cabeça Faz. fazer. Né? E a gente tem que informar, porque às vezes as pessoas acabam lidando com duas emoções. Elas lidam com a emoção que dispara,
né? Seja ela ansiedade, raiva, tristeza. E às vezes elas têm que lidar com a culpa, que é a segunda emoção que vem, porque elas acham que elas tinham que estar controlando aquilo. E na verdade não se controla. Então, quando a gente aprende isso, quando a gente aprende que a emoção não é algo que seja controlável, que é uma coisa que invade, né? Que a gente tem que, na verdade, aprender. Primeiro a gente tem que aceitar aquilo, entender o que é aquilo, nomear aquilo, para depois pensar o que fazer com aquilo que a gente está vivenciando no nosso corpo, né? Porque a emoção vem no corpo também, né? Principalmente quando a gente fala em medo, é uma coisa que dispara mão suada, taquicardia, respiração ofegante, né? Todas essas coisas vão disparando no corpo da gente. Todas as emoções, na verdade, vêm acompanhadas de um fisiológico, né? Mas o medo, a ansiedade, a preocupação, principalmente. Então, quando a gente começa a identificar esses disparos corporais, e quando a gente começa a identificar essa sensação na gente, bom, aí a gente pode pensar o que fazer com isso, né? E aí vem várias técnicas que depois a gente pode, inclusive, conversar um pouco relacionadas à regulação emocional. Então, se tu pudesse, para mim, assim, resumir o conceito de regulação emocional, como é que tu diria para o pessoal da psicologia e como tu diria isso para uma criança, um adolescente, por exemplo? Tá. Vamos voltar para a metáfora da onda, né? Quando a gente falava que as ondas, as emoções vêm como ondas, né? Então, assim, se a gente não tem controle, a gente vai... A regulação emocional seria a nossa capacidade de voltar para em ondas, que é o que a gente vai chamar de bem-estar. Né? O bem-estar não é uma... Tô te perdendo um pouquinho, Marina. Peraí. Eu não sei se é a minha internet ou se é a tua. Deixa eu ver se meu áudio. É emoção. Né? Então, a nossa capacidade de voltar ao bem-estar, de regulação emocional, né? Seria mais ou menos que nos ajuda a não te ouvir agora, Eduardo. Marina, eu tô te perdendo um pouquinho. Eu vou... Oi? Marina, vê se tu consegue, se tu tá me ouvindo, se tu consegue trocar pro 4G. Vamos ver. Eu acho que tu tá no Wi-Fi? Não tô te ouvindo. Tá sem o áudio agora. Ué, que estranho. Vê se tu não clicou no... Nossa, bem que não tem como deixar mudo. Tu tá me ouvindo, Marina? Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Alô? Vamos ver. Oi? Não tô te ouvindo. Vamos lá, vamos ver se... Ó, vamos ver se vai de novo. Várias técnicas. O Insta travou. Ah, obrigado, Helene. Vamos reiniciar. Muito bem. Vamos ver se a Marina entra de novo aqui agora. Que nós tivemos algumas falhas técnicas, pessoal. Segurem. Ah, entrou. Opa. Vamos lá. Vamos tentar de novo, pessoal, aqui mais um pouquinho. Vamos ver se a Marina consegue. Ah, agora foi.
E... Voltei. Voltou. Fui Tu eu tá que no... caí? Eu acho que foi tu que caiu, não sei. Eu botei no meu 4G, que daí funciona 100%. Tu tá no Wi-Fi ou no 4G? Eu tô no Wi-Fi. Tenta, como deu essa coisa, às vezes é melhor trocar pro 4G, que daí ele funciona 100% melhor, né? Vamos lá, fechando. Segurem aí, pessoal. Voltamos ao vivo agora. Essa vai ser a segunda parte do nosso da nossa live com a Marina. Muito bem. Vamos tentar. Agora a Marina vai entrar. Isso. Vamos esperar agora a Marina já vai entrar para a gente poder seguir o nosso vídeo. Uhum. Ah, fomos. Conseguimos. Eu me divirto, porque isso para mim se chama lei de Murphy. Porque não tem uma live que eu consiga fazer do início ao fim sem cair. O detalhe é o seguinte, que eu pago a internet mais cara que existe no pacote de internet. E continua caindo. Eu te entendo. É um inferno. Mas vamos lá, eu quero poder usar bem o teu tempo. Então, tu estava falando sobre, de novo, que a regulação tu explica da mesma forma quando vai falando dos barquinhos, né? Porque daí a gente explica que é essa capacidade que a gente tem de voltar para o bem-estar, né? Isso é emocional. Perfeito. Né? A gente tem que ter um cuidado. Algumas pessoas dizem que a pessoa ficou ativada emocionalmente, desregulou. Não desregulou. Né? Vai desregular se tiver um descontrole do comportamento. Aí sim, né? Ativou muita raiva ou tristeza e foi lá e se automutilou. Isso é desregular, né? Ou usar, sei lá, usar drogas. O comportamento, a atitude que vem, né, relacionada a essa ativação emocional, né? É isso que vai demonstrar uma desregulação emocional. Agora, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes as pessoas consideram o sentir como algo patológico, né? E não é. Não é. Perfeito. Então seria mais ou menos como um termostato que a gente regula ali a temperatura, que a gente então coloca dentro de uma linha mediana. Na verdade, se a gente pensar, a regulação emocional, ela envolve a gente viver todas as emoções, né? A nossa capacidade de viver todas as emoções. Importante a gente ter isso, né? Porque se a gente vai entrar agora no conceito de desregulação emocional, aí tem uma questão importante que a desregulação ela pode ser para cima, mas ela pode ser para baixo também. Exatamente. Né? Então, também é uma coisa que às vezes existe esse equívoco de achar que a desregulação é só o excesso, né? Na verdade, é a falta, né? Quando a gente não tem emoção, porque vamos lembrar do Darwin, né? Que nos dizia que a gente precisa ter emoções, que as emoções têm uma função na vida da gente. Exato. Então, se a gente partir desse princípio, que na verdade é um princípio básico do protocolo do TRI, se nós temos que ter todas as emoções,
Uma pessoa regulada emocionalmente é uma pessoa com a capacidade de vivenciar todas as emoções. Exato. Medo para se preservar, sentir nojo para não se colocar em situações de contaminação, sentir tristeza para poder fazer o exercício da reflexão, sentir raiva para poder dar limite para o outro, né? Assim como as emoções agradáveis também, né? Sentir alegria, sentir amor, né? Esperança, que são coisas que também nos protegem e nos fortalecem, né? Então, a capacidade de sentir todas essas emoções, ela é necessária para a gente estar saudável. Sobreviver. Isso é engraçado, né? Porque uma vez eu estava trabalhando com uma paciente e a gente chegou num ponto onde eu trouxe para ver, olha, a gente vai precisar trabalhar mais para que tu possa sentir o nojo e usar o nojo. E quando eu disse para ela, ela ficou chocada, assim, porque ela pensou, mas como assim? Que faz sentido? E aí quando a gente foi falar sobre essa emoção, ela viu que era exatamente esse ponto, porque ela estava se colocando, percebendo que as pessoas não tinham os mesmos valores que ela, sentindo esse mal-estar, e mesmo assim se aproximando, né? E aí eu fico pensando contigo, porque o que a gente avaliou ali, viu? Que a palavra, a representação social de algumas emoções, elas são muito pejorativas, e por isso muitas vezes as pessoas talvez tenham essa sensação, como o nojo, a raiva, serem coisas ruins e que a gente não pode sentir, né? Perfeito. Bem colocado. A raiva é a emoção mais invalidada na nossa cultura, né? E vamos lembrar que é extremamente invalidante, né, das emoções. Emocionalmente. Crianças que sentem raiva e chegam no consultório, eu vejo que elas se sentem muitas vezes extremamente aliviadas quando elas escutam isso, que é essa parte da psicoeducação das emoções. Ah, então não é feio sentir raiva? Não, não é feio. Ah, mas eu me sinto mal, porque eu sinto, né? Porque eu sinto raiva da mamãe, eu sinto raiva do papai, eu sinto raiva do meu irmão, eu sinto raiva do meu coleguinha, né? E daqui a pouco o papai e a mamãe dizem que feio sentir raiva, a professora diz que feio sentir raiva dos colegas, né? Só que não é feio, é uma coisa que a gente sente, como a gente falava, a gente não controla, né? Então não tem nada de errado em sentir. Quando as crianças escutam isso do terapeuta, é como se tirasse um peso, assim. Ah, então não tem nada de errado comigo, né? Porque eu sinto raiva. Não, não tem. Agora, vamos aprender a externalizar a raiva de uma maneira que seja assertiva, né? E não batendo no teu irmão, batendo nos teus colegas, agredindo fisicamente ou verbalmente as pessoas, né? E aí vem a questão que a gente falava antes, que é linkar a emoção com o comportamento, com a atitude que vem junto, né? E pensar se isso está saudável ou não, né? Se a maneira de externalizar está bacana ou não, né? Se preserva quem sente e se preserva quem está no entorno, né? No grupo social. E a tristeza, tu acha que ela é invalidada também? Na infância e na adolescência? Especialmente nos meninos, né? Assim, eu ainda vejo famílias trazendo essa coisa do menino não pode chorar. Ainda hoje isso acontece, né? Que bobagem chorar, né? Apareceu no meu consultório essa semana, faz isso, e eles se olharam e riram e disseram, a gente faz isso, né? Tu tem tudo, tu viaja, tu tem os brinquedos que tu gostaria de ter. Tu não tem motivos para... Tu tem tudo, tu tem uma família legal. Por que tu tá... Né? Assim, isso é uma invalidação. E que frequentemente a gente faz, né? E por que a gente faz? Porque a gente vem de uma... Né? Então, a gente não lida bem com a nossa tristeza que lidar com a do outro, né? Então, eu vejo alguém que eu gosto, né? Sentindo tristeza, chorando, eu digo, chora. Não chora. Né? Só que chorar é expressar o que se está sentindo. E é expressar isso, a gente pensar a tristeza que vem através do choro é uma expressão bem, né? Claro, tô falando dentro de um contexto, assim, uma pessoa que passa todos os dias chorando, aqui a gente vai entrar na questão, né? Uma pessoa que chora todos os dias, chora. Bom, aqui a gente tem uma manifestação de uma coisa que está desregulada. Né? A gente pegar isoladamente situações onde alguém se entristece e chora, não tem nada de errado de demonstrar o que sente. Né? E aí
Dizer, Hum, ok, tu tá triste, não tem problema de tu tá triste, eu posso fazer alguma coisa para te ajudar, né? Eu hum, também, às vezes, me sinto triste quando passo por uma situação como essa. hum. Tem uma cena Da empatia, muito né? linda, só fazendo um parênteses, tem uma cena muito linda que eu adoro, que eu uso nas minhas aulas e uso no consultório. Eu acho que é uma das cenas mais lindas para a gente trabalhar com as famílias a validação emocional, que é o final do filme divertido, quando a menina tá dentro Exatamente. do ônibus. Quando vem a bolinha colorida. Aham. Ela tá dentro do ônibus, tomada de raiva, né? E daqui a pouco Ah, aparece a tristeza que tinha sumido há muito tempo, e a tristeza isso. aparece e ela começa a se lembrar da família e dos vínculos dela, e ela desce do ônibus, volta para casa. Na verdade, é a tristeza que salva Uhum. ela no final do filme, né? E quando ela Exatamente. entra, o pai e a mãe, que estavam desesperados, tentando encontrar ela, que estava perdida, o pai e a mãe recebem ela, e a Teia entrou aqui, a Teia vai lembrar da cena que a gente sempre usa nos cursos, até aqui que Ah, pegou o trecho para mim. E o pai e a mãe abraçam ela e dizem. E ela começa a chorar e dizer: eu sinto muita sim. saudade da nossa antiga cidade, eu não queria ter me mudado, eu não queria estar aqui. E o pai e a mãe abraçam ela e dizem, se abaixam na altura dela, né? E Isso. dizem: a gente entende a tua tristeza. E a gente às vezes também sente saudade, né? E Uhum. eles em nenhum momento dizem: a gente vai voltar a morar lá, nós vamos desistir da vida aqui. Não, a vida vai seguir. Opa, Marina, te perdi. Alô? Marina deu uma. A internet falhou um pouquinho. Opa, vamos ver, será? Coitada, Marina, a sua conectividade não está conseguindo. Mas a gente vai conseguir. Alô, pessoal, vocês estão. Quem está assistindo, vocês conseguem me ouvir? E tá indo bem? Bom, a Marina saiu, vamos ver. Deu uma bugada ali, né? Uhum. Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir bem, assim, me ver bem? Só me deem um ok, assim, ou não? Se a minha internet está ok. Só para saber se de repente é mais minha. Uhum, tá, a minha tá ok. Então vamos ver. Jó, então deve ser da Marina. Vamos esperar mais um pouquinho. Deixa eu mandar uma. Pá, vamos de novo. Marina? Oi? Voltamos. Tô aqui. Tá me ouvindo? Vendo? Marina, tô te vendo super travado. Tá muito devagar. Tu tá me ouvindo? Marina?
Puxa, pessoal, que pena. Marina travou. Vamos de novo. Aí. Agora vai dar certo, pessoal. Vamos lá. Pensamento positivo. Força. Agora vai funcionar. Tá conectando. Ah, agora foi. Marina, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? A internet não tá boa ali. Oi? Oi, eu tô te ouvindo, oi? Mas tu tá travando, assim. Me escuta, Eduardo? Eu te escuto. Tu me escuta? Ué, o que aconteceu com a... Vamos ver se a gente consegue de novo. Vamos lá. Vamos de novo. Agora nós vamos conseguir. E agora? Troquei de lugar. Agora eu tô te vendo bem. Eu troquei de lugar. Vamos ver se aqui vai funcionar melhor. Tu tá no 3G ou tá no Wi-Fi? Não, eu troquei de Wi-Fi. Eu troquei de lugar e daí aqui tem uma outra rede. Agora tô te vendo super bem, te ouvindo super bem. Tu me escuta bem? Uhum. Muito bem, ó, o pessoal tá gostando. Um pouquinho, assim, de pixel, mas tá joia. Vamos seguir, vamos lá, Marina. Então, tu tava falando sobre a questão da regulação emocional, dessa questão do filme, ou seja, que ali naquele momento Tava tem a falando do validação filme, né? emocional da tristeza. Isso, e tu falou, eu acho que é importante, que ali, a partir da regulação, especialmente da tristeza dela, do comportamento assertivo, ela consegue ativar a empatia dos pais dela. É isso? Tá me ouvindo? Perfeito, perfeito. Ok. Tô escutando um bebezinho aí atrás. Sim, é o Arthur. Ó. Que delícia. Trabalhando sua regulação emocional. Mas deixa só agora, tu falou da coisa do Arthur. Eu queria dar Acho que coração ouvir esse bebê na live, né? Então, isso é uma coisa interessante, sabe, Marina, que eu tenho visto, eu quero pensar contigo, né? A regulação emocional de bebês, assim, porque, por exemplo, né, os bebês choram, né? Faz parte por causa das suas necessidades, né? E uma coisa que eu notei das pessoas em volta é, às vezes, muito sentir esse choro e ativar o seu mal-estar e muitas vezes pega o bico e vai direto na criança com o bico, né? E isso é meio que uma briga que eu comprei, assim, com as famílias, né? De conversar, assim, né? De poder olhar e pensar, calma, sabe? Né? O bico tem uma função que é de relaxar a criança, mas será que realmente o que ela precisa é relaxar nesse momento? O que ela precisa? O que esse choro está nos dizendo? Então, eu fico pensando, será que isso tem a ver com todo esse processo? Quando a gente fala sobre regulação emocional, sobre o uso de um comportamento mais ansioso,
né? O que tu acha? Tu tá travando pra mim ainda, Marina. Eu tô te ouvindo metade. Eu tô te ouvindo todo pausadinho, assim. A gente tá todo Eu não sei o metade. que Será que que sou eu? aconteceu. Porque deixa eu grudar com a cara no Wi-Fi aqui. É, Porque, na verdade, não é nem no Wi-Fi, eu tô no 4G. eu comecei numa rede Wi-Fi, eu fui pro 4G e depois eu fui para outra rede Wi-Fi. Será É, que eu tô no 4G. pode ser do lado de lá? Deixa eu ver. Vê aí, Pode tenta ser. trocar de lado. E agora, como é que tá? Melhorou? Vai, fala. Parece que sim. Melhorou? É, Parece tô que aqui sim. do ladinho do 4G. Melhorou. Eu te ouvi falar, mas eu não consegui entender o que era. Eu não sei se as pessoas Tá bom. ouvindo conseguiram entender. Elas conseguiram entender. Vocês conseguiram? Alguém coloca aí para nós. Vocês conseguiram ouvir o Eduardo, o bebê? Arthur? Vamos ver se as pessoas... Mas eu tô Que coisa, né? A eu tô única te a vendo bem, dependência... Eduardo. Tô te vendo melhor do que antes. Tá vendo bem? Agora eu mudei pro Wi-Fi. Eu tô do lado do Wi-Fi aqui pra ver se o negócio funciona melhor. Ó, tem uns que eu tô ok, ó. Que coisa, né? Eu acho que eu não sei, porque tu tem. É, o meu tá bem, né? Ó, mesmo com as dificuldades, o pessoal tá gostando, que bom. É, o pessoal ouviu. É, Marina, eu acho que nós vamos ter que marcar um outro dia pra gente poder fazer essa live, porque tá muito, muito legal. Ah, é verdade. A conexão da Marina tá ruim. Mas mesmo... Deixa eu tirar. Vamos ver se a Marina consegue entrar de novo. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Consegui colocar no lugar melhor. Gente, muito obrigado por ficarem nos acompanhando nessa live, mesmo com as condições climáticas. Vocês estão aqui juntos, muito obrigado. Quero avisar para vocês todos que o curso online da TMS está nos seus toques finais. A gente está terminando de fazer todas as edições, já gravamos todos os vídeos nos quais a gente ensina as pessoas a trabalhar com o nosso método, que é da terapia dos movimentos sistêmicos, uma abordagem sistêmica e cognitiva no trabalho com indivíduos, casais e também com famílias. Mas para frente a gente vai mostrar para vocês, jogar, né, um pouco assim do que é o nosso trabalho, que vocês vão poder fazer todo ele online. Conseguimos! Marina, voltou? Sim. Não sei até quando, mas voltei. Rápido, rápido, fala alguma coisa. Corre, corre, corre. Marina, eu fiquei super curiosa para ouvir tu que estava falando do bebê. Mas deixa eu te mostrar uma coisa antes, tá? Uma coisa antes. Mesmo com todas essas caídas, a gente segue com 28 a 30 pessoas querendo te ouvir. Marina, tu és um sucesso. Ai, que coisa boa, que delícia. Realmente, pessoal, firme e forte com a gente. Não desistiram da gente. É o seguinte, eu nunca...
trabalho muito a regulação emocional de adultos, não tenho experiência com criança e com adolescente, por isso que é muito legal o que tu traz, mas agora eu tô com um bebê. E aí, o que que eu percebi, tá? O bebê desregula emocional, não desregula, né? Mas tem as suas ativações emocionais e vem muito a partir do choro, né? E eu li muito e converso muito, e o que que eu notei, assim, né? Que as pessoas em volta, muitas vezes, quando escutam o choro, ficam ansiosas, ficam muito preocupadas, e muitas vezes o comportamento que eu percebo que as pessoas têm é de pegar o bico e botar o bico, né? E eu meio que estou comprando uma briga difícil, mas estou conseguindo mais ou menos ajudar as pessoas a entender, assim, tipo, calma, né? Tipo, tem direito primeiro a ficar mal, a não gostar, e a gente tem que ouvir isso, entender o que que é. Entendeu? Porque o bico, pra mim, tem uma função que é acalmar. Só que nem sempre o Arthur vai chorar porque ele precisa se acalmar. Às vezes ele vai chorar porque ele precisa de várias outras coisas, né? Perfeito. E eu fico Não. pensando quanto o bico cala essa voz. E aí eu comecei a viajar e pensar assim, poxa, será que isso da gente invalidar as emoções, será que não é que não começa, mas será que não, de certa forma, tem essa relação, não tá aí, né? Da gente, por exemplo, não tolerar um choro, não tolerar alguma coisa que parece desagradável, não ser empático e pensar, puxa, que triste tá chorando, né? Mas várias vezes eu olho para ele, eu, assim, Marina, raramente uso bico, né? Raramente. Às vezes eu olho para ele chorando e falo, meu filho, eu não sei o que está acontecendo contigo. Explica pro papai. E aí alguma mágica acontece e a gente descobre o que que é. E aí a gente dá, acabou o choro. Lindo, lindo. Aliás, lindo o teu relato. Faz Muito sentido legal. isso? Muito. Olha só, vamos lá. Vamos começar do início, assim, né? Não, não. Quando tu começou falando que ele está desregulando, na verdade, Não a tá, tá criança total. assim, vamos pensar que a capacidade neurológica dessa criança de manifestar que ela está frustrada, desconfortável, com sono, com fome, com a fralda cheia, qualquer uma dessas coisas, com cólica, com dores, né? Isso. A capacidade é essa, é via choro. Eles ainda não Uhum. aprenderam a se comunicar através da linguagem. Como eles não têm linguagem, eles têm que usar o que tem, né? E a goela é o que funciona, porque eles sabem que eles recebem, né, a atenção que necessitam nesse momento. Então, chorar é uma via de comunicação nesse momento, né? Não é desregulação, é a forma que a criança se comunica pedindo Claro. ajuda, né? Com o tempo, a gente vai adquirindo essas capacidades que o nosso cérebro em desenvolvimento vai nos dando, inclusive a capacidade da linguagem, né? E aí, por isso que a gente diz que com o tempo a indicação é de que as birras diminuam, de que os choros diminuam, que eles possam ser trocados por outras formas de comunicação, principalmente a verbal, né? De poder manifestar. Eu tô chateado, eu tô irritado, eu não gostei que tu me disse isso, né? Eu não gosto de ser tratado assim, né? Mas no início da vida não existe essa capacidade, então se chora. E tu tá trazendo uma coisa linda, que é assim, primeiro existe o disparo lá de uma frustração, de um desconforto. De uma Só que necessidade não de uma atendida. necessidade, isso. Mas aí vem o que que isso dispara na gente, que é cuidador, né? Uhum. E aí tem um lance lindo que tu tá sacando, assim, né? Porque a gente tem muita dificuldade de lidar com isso, né? Em vários contextos. Às vezes, simplesmente porque o choro é extremamente cansativo. Se a gente parar para pensar, Uhum. uma criança com cólica, que é um choro que não passa, que tu já tentou de tudo, trocar, dar comida, dar banho e mudar de posição e aquele choro não passa. É angustiante, claro que é angustiante para um cuidador ficar ouvindo seu filho chorando, né? Tem outras situações que são constrangedoras, se tu está publicamente no lugar e uma criança começa a chorar, todo mundo fica te olhando, né? Então, tem uma série de coisas que geram na gente desconforto quando a gente está com o bebê chorando, né? E aí vem a nossa incapacidade de lidar com isso, que é o que tu está levantando, né? Que bom se todo mundo pudesse fazer o que tu faz, assim, de
de não sair no imediato e enfiar a chupeta na boca, né? Uhum. Que depois, quando eles crescem, a chupeta vira o celular ou o tablet, né? É o Começa a barulho. reclamar, dá o tablet, dá Pá! o celular, Ah, é e tá verdade. tudo certo, né? Quando às vezes, antes da gente dar isso, a gente precisa tentar descobrir o que de fato tem. Uhum. Perfeito. Muito Bem legal. bacana de A prática. Joyce escreveu uma coisa interessante aqui, ó, que o adulto é corregulador emocional da criança, né? Perfeito, Uhum. O que seria esse perfeito. dedo corregulador? Como é que tu vê isso? Um É, conceito é, necessário? é um termo que eu não estou acostumada a usar, mas eu acho que faz sentido, né? Porque é o lugar no lugar de cuidador que a gente pode tanto ser a pessoa que vai ajudar a regular, Desregulador? como o contrário, a pessoa que vai ajudar a Uhum. desregular. Porque às Exato. vezes o cuidador, em função de não conseguir gerenciar as emoções da criança ou do adolescente, e as suas próprias emoções, se desorganiza. E daí grita, perde controle, bate, né? E aí Uhum. sim a coisa fica completamente desregulada a nível familiar, né? Em nível Claro. maior. Então, Marina, eu não quero tomar mais muito seu tempo, até mesmo porque a gente já está no horário, mesmo que a gente não tenha conseguido, eu não quero abusar de ti. Mas para finalizar, como é que tu vê assim, tu falou de técnicas, né? Ou seja, como trabalhar, pelo menos alguma ideia de algumas coisas interessantes para o pessoal que é da psicologia, mas também vejo que tem pessoal de outras áreas da saúde aqui, assim, o que tu faz assim, quando acontece, as tuas principais atitudes terapêuticas do trabalho, assim? uhum. Tem vários autores que trazem várias propostas de técnicas. O Lerry que vai falar de técnicas mais voltadas para lidar com o fisiológico, né? E outras técnicas para lidar com questões mais intensas. Mas o que a gente desenvolveu dentro do protocolo TRI Uhum. foi um protocolo na verdade, são 15 passos, que a gente chama de 15 passos da regulação emocional, né? Que a gente Uhum. trabalha na clínica e ao trabalhar isso na clínica e ver o efeito positivo que a gente tem com os nossos pacientes, especialmente, e isso já são dados de pesquisa com pacientes com ansiedade e depressão, de 80% das crianças com esses transtornos, ao passarem pela parte da regulação emocional, 80% terminarem sem nenhum sintoma, né? Elas Meu seguem o Deus, perfeito. tratamento, É um dado excelente. é bem bacana, né? Elas Muito. seguem o tratamento nas outras etapas de reestruturação cognitiva e de inove seus comportamentos, que é a parte mais comportamental, mas a gente tem um dado de que 80% das crianças melhoram só com a parte da Uhum. regulação emocional, né? Então, Tu pode realmente, só nos dizer quais são esses 15 passos? Assim? Ou depois a gente pode botar depois? não, eu vou falar por cima, tá? Tá, Começa perfeito. com essa psicoeducação que a gente estava falando, a parte de ensinar para as crianças o que são emoções, né? Como elas Uhum. aparecem, por que elas servem, para que elas servem, né? Em que medida elas nos ajudam, em que medida elas nos atrapalham, né? Tanto para cima como para baixo, né? Depois vem toda a parte de reconhecer a emoção, a gente poder reconhecer a Uhum. emoção na gente, reconhecer a emoção no corpo da Nomear. gente, nomear, né? Então, primeiro a ativação, depois a aceitação, depois a validação, depois o Uhum. reconhecimento. Quando a gente fala em reconhecer a emoção, a gente está falando quando a emoção passa a ser um sentimento, né? O sentimento é o processo de conscientização da emoção. Então, a partir daí, a gente valida, a gente aceita e valida, né? E aí vem essas etapas, assim, da gente poder treinar, né? Formas da gente mostrar isso, externalizar isso assertivamente, né? Então, eu não fico nem usando o exemplo da raiva, né? Eu não Uhum. fico nem passivo, quieto e Uhum. nem agressivo. Então, como é que eu posso externalizar minha raiva de uma forma assertiva, onde eu não destrua alguma coisa, onde eu não me machuque, onde eu não machuque alguém? Né? Perfeito. Então, tem toda a parte da reparação das emoções. E no meio disso, a gente trabalha com o conceito de empatia, né? Que está completamente vinculado à regulação emocional. Então, assim, a partir da autoconsciência emocional, no momento em que eu
consigo entender as emoções em mim, a partir daí eu consigo reconhecer a emoção no outro também. Do Né? outro. Então, a gente faz exercícios de reconhecimento, entendendo que a emoção ela está não só no rosto, que nem diz o Paul Ekman e o próprio Darwin, né? Ela não é só uma expressão facial, mas ela também é vocal, ela também é corporal. Né? Então, quando eu sinto uma emoção, eu expresso ela através também da voz e do corpo. Né? E a gente então faz esses exercícios com as crianças para que elas possam descobrir em si como é que é, né? A expressão da emoção nelas, exercitar a autoconsciência emocional para depois reconhecer a emoção no outro. Né? E quando Então, fala isso da... tudo... Desculpa, termina, pode terminar. Não, eu ia dizer que isso tudo faz parte das etapas e a gente termina com os exercícios de respiração, relaxamento, né? Que são exercícios também para contemplar essa parte da fisiologia. Né? Da fisiologia, de organizar a biologia. E quando fala reparação das emoções, seria reparar o uso não assertivo de uma emoção? Ou não? Não, a reparação das emoções a gente usa especialmente com a questão da raiva, né? Por exemplo, eu sinto raiva porque o Eduardo me disse uma coisa que eu detestei, né? E assim, eu fiquei com muita raiva de ti. O que eu preciso fazer para eu sentir que eu estou buscando reparação? É você um e-mail para o Eduardo dizendo: eu não gostei disso, não foi legal, eu gostaria que a gente pudesse conversar, eu gostaria que tu repensasse a tua atitude, né? Isso é buscar uma reparação para a emoção. Perfeito. Ah, perfeito, joia. Menina, última coisa que tu gostaria de deixar para o pessoal que está nos ouvindo, assim, que trabalha com, né, ou quer trabalhar com regulação emocional, ou que trabalha, psicólogos e pessoal da área da saúde, assim, com as tua dica, assim, final. Vem fazer o curso TRI com a gente. Ê! Então vamos fazer lá um pouquinho de propaganda. O que tu tá oferecendo assim? Que o pessoal pode comprar, pode fazer? A gente tem a página do TRI Regulação Emocional, que é uma página onde a gente está sempre colocando os cursos. Qual é a página? O endereço? TRI Regulação Emocional, né? É onde a gente tem o curso do TRI .com.br? Clínica. .com.br? Não, tô falando da página do Instagram. Ah, do Instagram. Ah, tá. Então no Instagram, TRI. TRI underline regulação emocional. Perfeito, no Instagram. Tá. No Instagram. E ali, então, a gente divulga os cursos, não só do TRI, assim, alguns outros cursos que a gente também faz relacionados ao protocolo, às emoções. Agora também tem do protocolo online, né? E também em TCC, em TCC RS e em TCC Rio, também são os lugares onde a gente está o tempo todo, né, fazendo cursos, aí mais gerais assim, de TCC na infância e adolescência, né? Então é E os isso. livros também, né? Ah, e tem os livros, Baralhos, né? os livros, os baralhos, os livrinhos infantis, né, que são material produzido aí, que faz parte desse protocolo. Né? Obrigada, Manuele. Ai, querida. Pessoal, tá tudo aí. Muito bem. E só para finalizar, então, nós do TMS também tem esse que a gente está fazendo agora, que é o nosso Insta, tem o nosso site também, que é tmsterapia.com.br. Lá dá para comprar o livro também. E estamos lançando, fechando as edições do nosso curso online, que lá no início do ano que vem agora também vai aparecer. Marina, quero te agradecer, assim, ó, muito de coração. Muito, muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal deve ter amado te ouvir. E agora a internet funcionou. O que tu fez para funcionar a internet? Eu acho que foi porque eu me mudei. A próxima vez eu já sei que aqui funciona melhor que lá. Daizinha linda. Ai, quanta gente querida que tá aqui. Coisa boa. Agora que eu parei para olhar para baixo. Pode olhar, ainda pode olhar, manda beijos. Muita coisa boa, gente, que eu adoro tá aqui. Ai, coisa boa. Marina, muito tá obrigado. Cheio de energia. Muito obrigado. Descansa, tranquilo agora. Aproveita a tua noite. Viu? Isso, muito obrigado, obrigada. pessoal. Tá. Joia. Obrigado por ter nos assistido, por ter tido paciência, que a tecnologia é sempre assim, né? Às vezes nos dá um furo, mas a gente sempre vence, vai no final, a gente consegue. Comigo sempre. Não teve uma live, nenhuma que eu consegui do início ao fim. A gente vai aprender. Então, tá bem, mas o pessoal se manteve firme e forte. A gente agradece vocês, gente. Estamos com 28 pessoas nos assistindo até o final. Isso é, assim, ó, ideia. Isso é muito bom.
Tchau, Marina. Que Obrigado. bom, fico feliz, querido. Adorei conversar. Como sempre, adoro conversar contigo. Um beijo. E beijo para vocês todos aí. Esse bebê lindo. Obrigado. Vai lá, a dele.